planner de 2024 chegou! Oiê, aqui é a Gilberte, artista de letra e muralista, e chegou um dos vídeos que eu mais gosto de fazer para esse canal, que é de review e análise de produtinhos, nesse caso o planner de 2024. Sim, estamos em outubro e eu já comprei meu planner. Por quê? Se você não está muito inteirado deste mundo dos planners, normalmente as papelarias já começam a fazer pré-vendas em meados de setembro e outubro. E aí normalmente tem vários brindes, ou os preços estão mais acessíveis, e aí a gente já começa a pesquisa. E lá estava eu começando minha pesquisa de sempre, e assim que eu vi esse planner, eu fiquei completamente apaixonada. Uma das primeiras coisas que me fazem me apaixonar pelo planner é a capa. Sim, eu julgo o livro pela capa, eu sei que você também. E essa papelaria tinham 4 opções de capa. Eu vou colocar pra vocês em algum momento desse vídeo aqui pra vocês poderem ver. E eram todas belíssimas. E é claro que a gente não quer comparar, mas a gente acaba comparando alguns pontos com o último planner que a gente usou. E um ponto que também me fez querer comprar esse planner, e eu vou falar hoje, ainda não falei de onde é que é, né? É da Live Papelaria. É uma papelaria daqui do Rio. Elas fazem as artes autorais, e isso também me deixou completamente apaixonada, né? Porque vocês sabem o quanto eu prezo por artes personalizadas, autorais, até porque eu sou uma artista que faz artes autorais e personalizadas, exclusivas. Então, o primeiro ponto de conexão já foi aí. E um dos pontos que também me fez escolher pelo planner da Live foi que ele era mais decorado por dentro. Ele não é todo decorado, vocês vão ver, a gente vai fazer um review. E eu tô contando isso porque eu vi as fotos por dentro, né? Pra poder decidir se compraria ou não. Mas ele já era um pouco mais colorido do que esse último planner que eu usei da Dona Dolce. Se vocês quiserem ver este planner aqui, que é o que eu uso da Dona Dolce, tem o review dele de 2023, né? Pro uso de 2023. E elas ainda têm vários desses com várias capas lindas disponíveis, que é outro planner que eu super indico também. Só que ele não vem assim personalizado desse jeito, né? Isso que eu tô falando. Lá no review, se vocês forem ver, vocês vão perceber que ele vem assim. E ele também é não datado. E aí a gente vai tendo que datar também. Outra coisa que me fez escolher pelo planner da Live. Vou enumerar aqui pra vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Minhas prioridades eram capa, ele ser minimamente decorado por dentro. Por quê? Se vocês perceberam, eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro. Então, vai ser um caos como funciona a minha cabeça. Espero que vocês consigam acompanhar a minha linha de raciocínio. É muito legal a gente decorar o planner, mas dá muito trabalho e é preciso de muito tempo pra fazer isso o ano inteiro. E eu fico um pouco triste pensando numa mente de artista e criativa olhar pro planner em branco. Então, eu sinto a necessidade fortíssima de decorar ele. Mas se o planner já vem minimamente decorado, eu não tenho que me preocupar com isso. Esse foi um dos pontos que eu queria levar em consideração dessa vez. E outras coisas que eu já levo normalmente, que é ter uma vista mensal, um calendário mensal e a visão semanal, porque eu já trabalho muito bem assim. Acho que esses foram os pontos. E aí foi que eu encontrei a Live e fiquei completamente apaixonada. Então, sem mais delongas, que eu já nem sei quanto tempo a gente já tá gravando esse vídeo, vamos fazer o reveal. Então bora pra mesa. Pois muito que bem, galeres. Como eu já disse pra vocês, o planner que eu escolhi desse ano foi da Live Papelaria. E não, gente, não veio assim, tá? Veio direitinho. Eu só tirei a etiqueta aqui com os meus dados pessoais, endereço, essas coisas, porque óbvio, não é mesmo? E aí, ó, vem com a etiquetinha delas, tudo muito bonitinho. A Mimi vai amar essa caixa, então vamos começar a abrir. Dá dó, né, de tirar esses adesivos, é tudo tão lindo. Ai, gente, cuidado com a burra, tá? Pronto, agora vamos abrir juntas. Ai, que gracinha! Ó, aqui vem um recadinho. Deixa eu tirar daqui. Que eu mostrei pra vocês, eu vou ler também. Ó. Ju, muito obrigada pela sua mensagem, seu carinho, seu apoio com a gente. E aí, vou guardar essa cartinha. E vamos começar, galera! Vem o marca-página de livros, que, né, amo livros.
Então, tudo para mim, perfeito. Cartela de adesivos, muito gracinha. Esse aqui também é um marca-página. Eu achei tão divertido e criativo, né? Que ele sai um pouquinho do senso comum ali de marca-páginas, né? Desses, assim, tradicionais. Achei esse aqui muito fofo também, amei. E essa paleta também de cores tá belíssima, meninas, parabéns. E aí um pôster lindo também, que eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar aqui do estúdio, de quadro, mas essa parede toda pintada também, não sei onde que ele vai, vou enfiar ele, mas vou dar um jeito. E essa gracinha aqui, que eu acho que é uma mensagem que vem dentro. Eu tinha visto elas falarem alguma coisa sobre isso. Peraí que eu não quero perder nenhuma frozinha. Ai, gente, aguenta aí que vem com Durex. Sim. A única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser. Que lindo! Amei. Deve ter várias frasezinhas diferentes, né? Em cada frasquinho desse pra cada cliente. Olha, eu já quero que vocês vão olhando esse vídeo aqui, não é só pra admirar, não. É pra vocês analisarem. Unboxing, pra vocês verem o que vocês podem usar de inspiração pra colocar no trabalho de vocês aí, com as encomendas de vocês, tá bem? Isso daqui é um prato cheio. É um Analisa Bert esse aqui. Vou guardar, já vou colocar ali pra decorar na minha prateleira também. Lindo, amei! Ai, agora vamos para o planner! Tinham 4 capas de planner. Eu fiquei muito na dúvida. Eu demorei 2 dias pra escolher qual capa que eu ia escolher, né? Porque o miolo é igual dos 4. E aí eu tava na dúvida entre acho que era Potências o nome, e esse daqui. E aí eu vou abrir pra vocês. Ai, gente, muito ansiosa. Olha esse papel também, que lindo. Eu quero ver se eu consigo usar esse papel pra alguma coisa também. Eu gosto de reaproveitar tudo. Então, vamos tentar tirar com muito cuidado pra não estragar. Sem muito sucesso. Olha que lindo! Ai, gente, é muito mais bonito pessoalmente do que pelas fotos. Pela foto ele parece um pouco mais escuro, mas olhando assim, nossa, ele é perfeito. E essas bordinhas arredondadas aqui, eu achei absolutamente tudo. Um ponto positivo que eu gostei desse aqui é que esse elástico já vem preso. No que eu tô usando esse ano, o elástico não vem preso. Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas para mim, Juliana, eu prefiro ele presinho. Agora vamos abrir e fazer o review, já que já fizemos o unboxing, que eu absolutamente amei. Meninas, parabéns, vocês arrasaram. E todas essas estampas, todas as artes que vocês veem são autorais, tá? Elas fazem tudo isso. Olha que lindo, gente. Vamos então ao reveal. Vou abrir agora tudo com vocês. Gente, tudo muito bem acabado. Uma graça. Aí aqui tem 2 bolsinhos. Queria fazer uma graça aqui numa decoração, mas tô com medo de... Ai, ficou bom assim, né? Ai, falta esse aqui. Ai, tudo pra fazer graça, pra deixar bonita a mesa. Olha o que vocês me fazem fazer. Pronto, agora tá linda a mesa, não tá? Aí aqui pra gente colocar o ano, recadinho pra ler no final do ano. Essa página aqui pra guardar site, login, senha, eu achei super válida, porque eu tenho um caderno que eu guardo tudo isso. Mas toda hora eu tenho que voltar nele pra ver alguma coisa que eu esqueço. Então, como o planner já fica na minha mesa, vai ser muito mais fácil. Metas do ano. Eu normalmente boto mais metas, mas aqui vou ou botar as principais, ou vou botar tudo ali. E aquilo, né, gente? O planner, a gente vai adaptando pra usar do nosso jeito, né? Vai ter algumas coisas aqui que eu vou usar de diferente, porque é muito difícil a gente achar um planner que cumpra 100% das coisas que a gente quer. E aí a gente vai adaptando e eu acho isso super tranquilo. Isso aí não é uma coisa que me incomoda, não. O calendário, elas já separaram as datas, os feriados, datas comemorativas, Roda da Vida. Nunca usei Roda da Vida. Já veio em outros planners pra mim. Não sei se vou fazer. Caiu o questionamento. Botando em dia filmes, séries, documentários e livros. Aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque eu sou dorameira. E só isso aqui pra dorama não é o suficiente. Então, fica aí minha sugestão, meninas. Caso você esteja vendo esse vídeo, pro planner do ano que vem, pode aí botar umas 2 folhas, tá? De séries, tá bom? Obrigada. E aí, esse planner já é datado, o que eu gostei muito. Foi também um dos fatores que me ajudou a decidir. E ele já vem todo marcadinho, tudo no jeito. E pelo que eu tinha visto, cada divisória, olha, é diferente, tá vendo? Vou mostrar todas pra vocês aqui agora. E aí vem tudo com um recadinho, sabe? Bem fofo. Acho que são todas diferentes, não é? Acho que sim. Vamos ver a do meu mês. Se distancie das pessoas negativas, olha aí. E dezembro. Celebra a jornada do ano. Fofo. Agora vamos ver como é por mês.
Aqui vem momentos que nunca mais vou esquecer, maior gratidão do mês, músicas que eu ouvi, melhores momentos. Gosto muito dessa parte aqui, tem uma parte parecida com essa no planner que eu uso, e é bom pra registrar, né, algumas coisas legais. Então vou usar bem isso aqui. Esse aqui dos objetivos, não sei, não me adaptei muito a anotar os objetivos do mês no outro, então não sei. Finanças é sempre muito complicado anotar, porque eu anoto em planilha, mas eu sempre começo anotando. Aí vai passando os meses eu esqueço. A visão mensal, né? Os aniversários, gosto também. Só achei que ficou pouco espaço aqui. Às vezes tem mais, mas tudo bem. E a visão semanal. Elas têm duas opções. Essa na horizontal, pautada, que vem com as linhas. Um que é na vertical. E aí não tem linha. Eu prefiro com linha. Então, esse foi o meu escolhido. E aí, como eu falei pra vocês, decorar o planner toda semana tava me gastando um tempo danado. No início tava sendo maravilhoso, gente. Tava sendo uma terapia. Mas, né, já estamos em outubro e não tá dando. Sem tempo, irmão. E não decorar ele, deixar ele todo cinza, me deixa muito agoniada. Então esse daqui, por mais que não seja muito decorado, mas ele já tem uma corzinha. E aí, sei lá, boto uns adesivinhos, né? Alguma coisinha só pra dar uma cor de vez em quando também. Porque dessa forma aqui, eu já não sinto tanta necessidade de decorar ele, sabe? Eu fico de boa aqui. Aí aqui tem os hábitos. Eu achei muito legal os hábitos assim também. Porque a gente escreve aqui em cima, né? E aí marca quando fez. É diferente do que eu tava acostumada a fazer, mas eu acho que vai ser legal também. Tem uma quantidade boa, que é mais ou menos a quantidade que eu uso. E aí repete, né? Até o dia... domingo. Aí aqui vem anota tudo. E eu acho que... ah, vem mais de uma. Maravilha. Porque eu me habituei a fazer esse ano um resumão do meu mês em fotos. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Eu imprimo algumas fotos do mês, faço nesse esquema de Polaroid. E aí faço um resuminho aqui de como foi o mês e tudo mais. E era uma página assim também, de anotação. Mas essa aqui só vinha uma por mês. Essa aqui vem mais. É legal também que você pode já reservar essa página pra fazer isso. E ter outras coisas pra anotar. Aí aqui tem mais uma roda da vida. Eu não sei usar não, tá? Nunca usei. Mas aqui vem a explicação. Se você também nunca usou e você tem vontade de usar, vem toda a explicação aqui. E assim ficamos com o mês. E eu achei interessante também o cuidado delas escreverem ao contrário, na contra capa, né, no verso da divisória, porque às vezes a gente vê ao contrário e quer voltar no mês, né, e aí fica bem mais fácil de ver. É aquilo, né, gente? Detalhes importam. E aí tem alguns detalhezinhos também que eu achei fofo, porque, por exemplo, o mês aqui de dezembro começa no domingo, e o layout aqui da semana começa na segunda. E aí elas ajustam aqui. Nesse caso aqui ficou só o domingo separado, mas... ficou uma graça essas duas folhas e isso acontece... ó, por exemplo, aqui elas separaram por mês. Então, se o mês começa no meio da semana, e aí elas já passam pro outro lado. Eu não sei o que eu penso sobre isso ainda. Só usando, porque no meu outro planner, eu que datei. Então, eu datei pra fechar a semana, independente se começava mês ou não. Mas, vamos ver. Eu acho que eu vou gostar. Aí aqui, tá vendo, ó? Quando acaba, fica mais curto. Aí vem essas coisas de anota tudo e tal. Eu adoro esses espacinhos pra anotar, porque o meu planner fica um caos. Porque eu não anoto só as tarefas que eu preciso fazer. Ó, eu vou anotando outras coisas também, de coisa de postagem, ideia que eu vou tendo. Então, assim, gente, ó, caos total, caos total. E, gente, não é comparação, tá? De um pro outro. Não tô fazendo esse vídeo pra comparar, tô fazendo pra mostrar o que eu escolhi, qual eu escolhi, por que eu escolhi ele. E aí, isso a gente já conversou lá no início, mas eu gosto muito do que eu usei também ano passado. Então, fica aí essas duas indicações. Porque nesse aqui tem uma coisa que era muito importante pra mim. Vou pegar um aqui em branco ainda que eu não comecei. Mas eu vou adaptar pra esse daqui, que é o ciclo menstrual. Essas coisas aqui eu praticamente não tava usando, mas o ciclo menstrual é importante pra mim. E como não tem nesse aqui, um bloquinho ali de ciclo menstrual me faz falta, mas eu vou adaptar, né? Como sempre a gente fala de adaptar. E aí eu acho que eu vou marcar aqui no calendário mensal mesmo, porque eu tenho uma visão do mês todo. E aí marco os dias de menstruação. Mas aí estou. Eu amei, eu achei que tá lindo. Muito bem feito, a folha grossinha. E aí, entre os meses, tem essas ilustrações. E aí, cada um tem uma coisinha diferente.
E, gente, chegou muito, muito rápido. Eu comprei numa quarta-feira à noite. Chegou nos Correios domingo pra eu pegar. Tudo bem que eu sou daqui do Rio, né? Então fica mais fácil. Mas elas estão enviando super rapidinho. E também a gente não precisa ter pressa, né? Porque a gente não vai começar a usar esse ano. E eu tava querendo fugir também de capas claras. Por quê? Eu fiquei completamente apaixonada nessa capa. Mas, como eu deixo ele aberto, o meu planner sempre fica aberto. Acaba arrastando ele na mesa pra lá e pra cá. E com a capa clara, aconteceu essas sujeirinhas aqui. Então eu tô evitando capas claras. Então esse foi mais um dos motivos também por eu ter escolhido essa cor aqui, porque eu acho que se acontecer de sujar, não vai acontecer muito. Vai dizer que não é a coisa mais linda, gente? É sim. E, gente, tudo feito com muito cuidado, sabe? E aí eu não mostrei, não falei com detalhes como eu uso essa parte semanal, né? Eu já tenho um hábito de marcar com o marca-texto, como vocês já viram aí no vídeo, as tarefas que eu já fiz. Mas aqui ainda tem esses quadradinhos que a gente pode dar check. E aí, o que eu vou fazer aqui? Porque vocês sabem que eu gosto de adaptar e eu acho importante a gente adaptar também. Eu vou colocar nesses quadradinhos a ordem que eu preciso fazer essas tarefas. Por quê? Normalmente, eu só vou jogando as tarefas no planner que eu preciso fazer aquele dia. Só que nem sempre é naquela ordem ali, né? Então, para eu poder organizar o caos que é a minha mente, às vezes eu faço isso. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Não sei se eu vou achar. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Eu coloquei uma ordem das coisas que eu precisava fazer. Isso me ajuda a me organizar. E aí, eu acho que eu vou usar dessa forma. Acho que vai ser legal. Já dei os parabéns para as meninas e quero deixar aqui também os parabéns de novo, porque é um trabalho muito bem feito, muito cuidadoso. E deixar de indicação tanto a Liv Papelaria quanto a Dona Dolce, porque é um outro trabalho incrível também e fica aí de mais uma opção para vocês, porque cada um gosta de um tipo de planner, né? O da Dona Dolce, elas têm um outro que tem mais coisas para organização e planejamento, então quem precisa de mais coisa pode ser útil também. Elas não fizeram uma versão de 2024, mas como o planner não é datado, né? É show para qualquer ocasião, para qualquer momento. Então ainda tem várias unidades lá e vocês podem adquirir o planner de vocês também. Não é uma publi, nem para Liv, nem para Dona Dolce, mas quando o trabalho é bem feito, quando a gente sente que é feito com amor e de forma honesta e criativa, a gente precisa indicar. Eu, pelo menos, sou assim. Principalmente quando é um trabalho de um outro artista. E as meninas, tanto da Dolce quanto da Liv, eu consegui sentir isso. Então, no meu papel de micro-influenciadora, mini, minúscula, eu me sinto na obrigação de fazer essa indicação. Então esse vídeo ficou como um Bert Indica, como um Analisa Bert. Enfim, gente, daquele jeitinho, né, bem doido, bem caótico que é este canal, não é mesmo? É mesmo! Vou deixar aqui na tela alguns vídeos que tem a ver com planejamento e organização pra gente continuar nesse tema. O review desse de 2023 da Dona Dolce tá aparecendo aqui também. Aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, aquela coisa toda que ajuda demais no engajamento aqui do canal e no crescimento dele. E se você quiser ficar mais pertinho e acompanhar a vida realzona dessa artista e criadora de conteúdo, eu estou nessas redes sociais aqui, na Gilberte falando de arte em parede, na Vireke Lover falando de doramas BTS, com produtos personalizados com muita arte. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!